Senhor. Aleluia. Graças te damos, Senhor. Seja seu nome glorificado nessa casa. Aleluia. Glória a Deus. Agora sim. Vamos abrir a nossa Bíblia aí, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Amém? Isaías capítulo 6. Pode colocar ali para a gente acompanhar aí. No ano da morte do rei Uzias, vamos ler junto. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os meus lábios. A tua iniquidade, os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, vamos ler junto: a quem enviarei e quem há de ir? Disse eu: envia-me a mim. Amém? Glória a Deus por essa palavra. E nós estamos vendo aqui que a Bíblia começa esse capítulo com uma data, depois da morte do rei Uzias. Isaías viu o Senhor. Depois da morte do rei Uzias, porque está marcando uma data histórica. Mas o que a palavra de Deus quer tratar, quer nos falar, é algo muito mais profundo, muito mais valoroso, para que isso possa trazer para nós libertação, força, posicionamento. Por isso eu te digo, meu amado, quando Deus toca alguém, nada fica como estava. E nós estamos vendo um homem, profeta, chamado Isaías, que depois daquela morte do rei, que era um reinado de muito orgulho, vaidade, eles estavam vivendo uma transição. Porque quando você é motivado por um governo que tem um determinado direcionamento, o rei Uzias foi muito bom rei até um determinado momento. Depois disso, ele começou a se tornar soberbo, vaidoso, não era mais humilde. Então, o povo também começou a ser daquela maneira. Isaías vivia no meio do povo. Consequentemente, a sua maneira de falar também era como a do povo. Mas aqui diz que um dia ele viu o Senhor. Ele viu os anjos, ele viu a glória do Senhor e ele viu o Senhor, Rei dos exércitos. É algo tremendo. Eu tenho certeza que o que nós vivemos no dia de ontem e o que você pode viver no dia de hoje também é da mesma maneira. Você crê nisso? Eu creio que o que nós vivemos na semana passada, o que nós podemos viver hoje, o que nós podemos viver amanhã, o que nós podemos viver todos os dias, quando nós temos uma disposição de buscar o Senhor, é da mesma maneira. Nós podemos ver a glória do Senhor.
nós podemos dizer: eu vi o Senhor. E se você entrou aqui nessa noite, para você dizer dessa maneira: eu vejo o Senhor. Eu vejo o Senhor. E assim foi Isaías. Isaías estava ali e ele viu o Senhor. E ele diz aqui o versículo 5, assim: então disse eu: ai de mim, estou perdido porque sou um homem de impuros lábios. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele já disse: eu estou vendo o Senhor. Eu estou vendo o Senhor. Ai de mim. Porque Deus, na sua grandeza, na sua santidade, no seu poder, estava se revelando diante de quem? De um pecador. Porque Deus se revela a nós. Deus se revela aos pecadores. Nós não somos todos, como o Melão diz, todos, 100%. Somos também, pecamos sim, erramos sim. Mas Deus se revela a nós. Sabe por quê, meu amado? Porque Ele nos ama. Sabe por quê? Porque Ele não olha as nossas fraquezas, mas Ele olha que Ele quer cada dia mais nos ter para Ele. E é essa a intenção de Deus, cada dia mais te buscar para Ele, te trazer para perto dEle, revelar os segredos que Ele só revela para aqueles que o amam. É isso a vontade de Deus, fazer revelações. E assim foi com Isaías. Isaías era um profeta, mas ele ainda não se situava, não tinha um posicionamento de profeta. O profeta é aquele que anuncia as coisas de Deus. O profeta é aquele que proclama as palavras de Deus. Não importa se você não está aqui em cima falando, mas se você tem a palavra de Deus guardada no teu coração, e se você anuncia a palavra de Deus para essa geração, você é um profeta desta geração. E é isso que o Senhor está buscando, profetas para essa geração que anunciam as coisas de Deus. Nós precisamos entender, olha, passamos uma semana, mas o que eu anunciei, o que você anunciou, o que nós fomos chamados para anunciar. Oh, mas aconteceu isso, mas eu tive um problema daquele, mas aquela outra coisa aconteceu. Vai acontecer sempre, porque nós vivemos no mundo. Nós vivemos no mundo. E o Senhor diz que no mundo nós teremos aflição. Mas mesmo tendo aflições, nós temos que anunciar. E o que aconteceu com Isaías? Isaías não anunciava, porque a boca dele estava anunciando outras coisas. E ele falou: olha, é aqui na minha boca que eu preciso mudar. Quando Deus quer fazer alguma coisa na nossa vida, Ele toca a nossa vida. Toca. Você sentiu um toque semana passada? Você veio aqui para sentir um toque? Você dá autoridade, autorização para o Senhor tocar a sua vida? Ou você quer permanecer da mesma maneira? Dá autorização para o Senhor. Toca-me, Senhor. Toca-me, Senhor. E foi isso que Isaías fez. Olha, a minha boca precisa de viver outras coisas, porque a boca fala do que está cheio o coração. Toca, toca, você pode falar toca, porque quando nós entendemos a importância disso, é que o nosso coração começa a mudar. Senão nós vamos, aqui nós somos bênção, cantamos, louvamos, glorificamos, dizemos aleluia, mas quando saímos e enfrentamos alguma coisa, a nossa boca fala do que está cheio o coração, e muitas vezes não é de bênção, nós falamos de outra coisa. Diz assim Filipenses 2, abre aí comigo, Filipenses 2. Amém? 2,14. Amém? Vamos ler junto? Fazei tudo sem murmuração. Sem murmuração nem contendas. Como é que a gente vive dessa maneira e sendo profeta? Murmurando. Murmurando. Então o que Deus faz? Ele nos visita para haver um toque. Ele nos visita
para ver uma transformação. Ele nos toca para que nós possamos viver algo muito maior, que é o propósito dele e não o nosso. Porque muitas vezes estamos vivendo em murmuração. Porque muitas vezes o nosso coração está cheio do que não é bom. Como é que eu vou falar se quando eu vejo uma situação eu murmuro? Como eu vejo uma outra situação eu falo mal? Quando eu vejo uma outra coisa acontecendo, aquilo lá não está me agradando, não é do meu jeito, a gente critica. Mas quando o Senhor sabia tudo isso de Isaías, ele sabia, mas ele apareceu para Isaías. Diga para a pessoa do teu lado, mas ele apareceu para Isaías. Abre a tua Bíblia em Efésios, que é aí pertinho, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Efésios 4, 26. Amém? Vamos juntos. Irai-vos, não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa, nem deis lugar ao diabo. Dar lugar ao diabo. Oh, mas eu não faço nada, eu ando tão certo. Mas dou lugar ao diabo quando ira. A ira dá lugar ao diabo. E o diabo passa a conduzir situações. Porque então que o Senhor apareceu a Isaías? Porque muitas vezes a nossa boca sai ira. A boca de Isaías podia sair ira. A boca de Isaías saiu orgulho. A boca de Isaías poderia sair contenda. A boca de Isaías poderia sair murmuração. E isso dá lugar ao diabo. Sendo que ele escolheu aquele vaso para vaso de honra. Escolheu aquele vaso para ser profeta das nações. Então o que o Senhor vai fazer? Eu tenho um propósito na vida de Isaías. Como ele tinha na vida de Jeremias. Quando ele tinha na vida de vários outros profetas. Quando ele tem na minha vida, como ele tem na sua vida. Ele apareceu a ele. E ele viu, diga comigo, e ele viu o Senhor. Você pode imaginar assim, você dando lugar a Deus, dando lugar à palavra e não dando lugar à ira. Por que nós iramos durante a semana? Às vezes cai um negócio no chão, você ira. Às vezes um lugar que você deixou um objeto, não está lá, você ira. Às vezes você ira com outra pessoa. Não deis lugar ao diabo. Porque o Senhor apareceu daquela maneira. E ele fala assim, voltando lá a Isaías. Que quando ele diz, eu vi o Senhor. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. A tenaz é um instrumento que ele pega a brasa viva do altar do Senhor. E foi trazendo na direção de Isaías. Esse anjo trouxe, esse serafim trouxe na direção de Isaías. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então veja quando Isaías reconheceu, eu preciso mudar a minha forma de falar. Outros podem precisar mudar a minha forma de pensar. Outros podem mudar a sua forma de sentir. Mas nós precisamos entender, quando o Senhor aparece para nós, Ele quer algo para nós. Ele quer algo de nós. Então veja bem que Isaías não somente viu o Senhor. Isaías foi tocado, diz para a pessoa do teu lado, tocado pelo Senhor. Ele foi tocado pelo Senhor. E quando ele foi tocado, o que aconteceu? Aquela iniquidade dos lábios dele foi tirada. A iniquidade dos lábios dele foi tirada. Quantas vezes pensamos coisas, amados, que nem está acontecendo. Se você continuar lendo ali em Efésios, você vai ver no capítulo 4 que eu comecei ali, só esse pedacinho.
Lê os versículos de baixo. Você vai ver quanto que nós podemos ser tocados para melhor. Porque é isso que o Senhor quer fazer na minha vida e na sua. Te tocar para melhor. Para que os propósitos de Deus se cumpram. E quando os propósitos de Deus começam a se cumprir, produz em nós tremenda alegria. Porque somos tocados pelos propósitos do Senhor. Então diz aqui, o versículo 7, com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoados os teus pecados. Depois disso, diga comigo, depois disso, mais forte, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? O que aconteceu depois disso? O que aconteceu depois disso? Ouvi. Porque muitas coisas nós não conseguimos ouvir, enquanto nós não deixamos o Senhor nos tocar com a brasa que vem do altar. Depois disso eu ouvi. Sabe como nós mudamos assim, totalmente, da água por vinho, como diz aquela palavra? Quando nós somos tocados e passamos a ouvir. Senão nós continuamos tendo as mesmas maneiras de lidar com situações que tínhamos lá atrás. Mas olha como Deus é maravilhoso. Ele veio, apareceu, tocou e ele passou a ouvir. Você já falou alguma vez assim, eu não sei ouvir a Deus? Você já falou assim, nossa, eu não consigo ouvir? Não consigo ouvir? Estava uma pessoa falando comigo essa semana e ele falou assim para mim, todo mundo pode ouvir, basta querer. Todo mundo vai ter revelação da palavra, basta buscar. O que Deus dá para um servo de Deus, Ele pode dar para você também, desde que você se coloque para ouvir. Ouvir. O que nós estamos fazendo hoje aqui? Ouvindo. O que Isaías fez, ele ouviu o que Deus estava falando. E o que Deus falou para ele? A quem enviarei? A quem enviarei? Diga comigo, a quem enviarei? A quem enviarei? Há quanto tempo você ouve? A quem enviarei? Mas a gente não escuta. O Melão falou hoje aqui, olha, aqui tem missionários. Amém? Aqui tem pastores, amém? A quem enviarei? A quem enviarei? E ele disse, então, o que ele disse? Envia-me aqui, envia-me a mim. Envia-me a mim. Enviar aonde? Aonde o Senhor quiser. Ah, mas eu não quero sair de São Joaquim. Não está falando que você vai sair. Está falando que o seu coração vai ser enviado como profeta. Aonde você entrar, na sua casa, vai ser profeta. No seu trabalho, vai ser profeta. Pelas ruas, vai ser profeta. Para orar por essa nação, vai ser profeta. É o que nós deixamos de enxergar. Deixamos de ser tocados. Deixamos de ouvir. Quando nós vamos orar por aquilo que nós precisamos orar, vamos orar pelo Brasil. A gente murmura. Não, nós não somos esquerdistas. Crente não é esquerdista mesmo. Não somos. Mas não podemos murmurar. Temos que orar. Temos que orar. Temos que abençoar. Temos que clamar. Para que haja uma mudança verdadeira. Mas não por força nem por violência. Mas pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus. E quem vai clamar para que isso aconteça? Quem vai clamar? Porque ele viu os anjos clamando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E ele viu uma multidão de anjos clamando. E nós temos que ver uma multidão de igrejas que clamam, santo, santo, santo é o Senhor.
E quando nós entendemos o que é um propósito, nós certamente tomamos o nosso lugar. O que Isaías assumiu? Pergunta para a pessoa do teu lado, o que Isaías assumiu? Ele assumiu o lugar que Deus tinha de propósito para ele. A quem enviarei? Envia-me a mim. Assumiu aquilo que era para ele, o propósito de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Paulo assumiu o propósito dele quando teve uma experiência com Deus a caminho de Damasco. Ele era um perseguidor da igreja e passou a ser o perseguido, porque entendeu o propósito. E Ananias falou, olha, eu não vou lá orar para ele. Não, você vai sim, Ananias, porque ele vai saber o quanto é importante sofrer pelo amor da causa do Senhor. E foi assim com Paulo. Esther assumiu aquilo porque ela foi ser uma rainha. Por que Esther foi uma rainha? Foi coroada ali, ela não era judia, ela não era daquele povo, ela era uma judia. E ela foi colocada naquela posição, para quê? Para que chegasse aquela hora, ela assumisse a posição pelo qual o Senhor a colocou ali. O Senhor te colocou nessa cidade. O Senhor te colocou nessa igreja. O Senhor te colocou nessa região. O Senhor te colocou nessa nação. É tão bom fugir dessa nação. Mas o Senhor te colocou aqui. Porque aqui você é profeta dessa nação. Aqui o Senhor te colocou porque você é profeta dessa cidade. Porque você é profeta dentro das escolas. Porque você é profeta dentro das ruas que você passa, por onde você passa. Como eu vou ser um profeta? Porque é assim. Isaías era o profeta messiânico, e a partir dali ele começou a anunciar quem era Jesus, que Jesus viria, que o Salvador viria, que ele seria o príncipe da paz, o Emanuel, o Deus conosco. Ele passou a anunciar, e isso veio a se cumprir. É a mesma coisa também. Deus foi fiel com as palavras que estavam na boca de Isaías, porque as palavras que estavam na boca de Isaías eram as palavras de Deus. Ele coloca na boca do profeta, ele coloca na boca do pastor, ele coloca na boca do servo deles as palavras dele, para que onde ele for, ele possa passar a anunciar aquilo que é dele. É aquilo que Deus mandou, não aquilo que agrade, mas aquilo que Deus mandou anunciar. E quando nós ouvimos, diga comigo, ouvimos o que Deus tem para nós, certamente o reino de Deus está avançando. Como você pensa que está o reino de Deus? Nós vimos semana passada o mover para o reino de Deus, uma unção tremenda nessa casa de oração, para o reino de Deus avançar. E não é diferente hoje. Para o reino de Deus avançar. Abra comigo Isaías 55. Isaías 55, versículo 8. Amém? Diz assim: porque os meus pensamentos, nem os vossos caminhos, diz o Senhor. O que ele está dizendo, é muito mais alto que o seu. É muito mais alto os meus caminhos. E os meus pensamentos muito além dos seus pensamentos. Para de achar que é o seu pensamento que tem que triunfar. Para de achar que é o seu acho que tem que valer. Porque os meus é muito mais altos. Muito mais altos. E ele continua dizendo assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos muito mais altos do que os vossos pensamentos, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra, e a fecunde, e a façam brotar para dar semente ao semeador, e pão ao que semeia. Vamos ler o 11 junto. Assim será a palavra que sair da
minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que apraz e prosperará naquilo que a designei. A palavra que sai da boca de Deus e que está na nossa boca não volta para Ele vazia, sem antes cumprir um propósito. E o que eu preciso e você precisa confiar. Confiar que aquela palavra que Ele nos entrega, que a palavra que Ele põe no altar, que a palavra que Ele põe na nossa boca, não vai voltar para Ele vazia, quer dizer, vai cumprir. Vai cumprir, assim como os céus se abrem e a chuva desce e nós não sabemos como, assim também é a palavra de Deus, ela vai se cumprir na hora certa, na hora determinada. Mas o que Ele levanta pessoas que vão ter a palavra na boca. Ele levanta pessoas que vão levar a palavra, que vão acreditar nessa palavra, que vão confiar nessa palavra. Quando Pedro estava diante, lá na porta de Formosa, e ele viu um paralítico ali que já não andava mais, ele falou assim para ele: o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda. Por que ele fez isso? Porque Jesus disse para ele: esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, se pegarem alguma serpente, mal nenhum fará, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles estarão curados. Jesus falou, ele apenas acreditou. Diga comigo, ele acreditou. E quando ele chegou diante daquele homem que pedia esmola, ele não pedia cura, ele pedia esmola, porque ele não sabe ouvir o que Deus tem para ele. Ele não queria ouvir o que Deus tinha para ele. Ele queria continuar daquela mesma maneira. Mas Pedro e os seus companheiros ouviu o que Deus tinha para aquele homem. Você pode ouvir o que Deus tem para você. Deus coloca pessoas diante de você e você pode ouvir o que Deus tem para aquela pessoa, sim. Porque Ele te dá essa visão, Ele te dá esse discernimento, Ele te dá essa sensibilidade, e acima de tudo Ele te dá o amor dEle, para que você possa entender o que as pessoas estão passando e o que as pessoas estão necessitando. Muitas vezes nós entramos na casa do Senhor e achamos aqui, olha, aqui nessa casa, o ciclano que está do meu lado, ele veio aqui porque está tudo bem com ele. Mas se você pedir para o Senhor, me ajuda a enxergar o que as pessoas precisam, o Senhor vai te revelar, o Senhor vai te entregar, e a tua boca vai se abrir para sair a palavra que Deus está te entregando, a palavra que te curou, a palavra que te libertou, a palavra que te ajudou, a palavra que te fortaleceu, a palavra que anda com você, porque é isso que o Senhor nos dá. Deu a Isaías, diga comigo, deu a Isaías, dá para mim também. Da mesma maneira que Ele enviou Isaías, Ele me envia e te envia, meu amado. Aonde nós vamos chegar? Nós estamos cheios. Quem está cheio da presença de Deus? Quem está cheio do Espírito Santo? Quem está precisando derramar? Vamos nos colocar de pé e nós vamos nos derramar nessa noite, porque nós temos. Diga para a pessoa do teu lado, você tem para derramar. A palavra de Deus não vai voltar vazia aqui. Então você primeiro vai começar a falar a palavra de Deus para a sua vida.